Eu compilei muito do que eu tinha, né, do que eu já vivi ao longo da minha vida, de toda a minha trajetória. Tô vendo que tá a Valéria Teixeira aqui. Amit, tudo bom? Beijo pra você. Thaís Pompeu, imagino que é uma grande amiga minha de colégio. Será que é a Thaís mesmo? Se for a Thaís, estudei com ela no Marista. Uma amiga de longas datas, né? Fui na festa de 15 anos dela, imagina, muito tempo atrás. Então, tem muita gente aqui, né? Passei aqui o olho rápido para ver alguns. E é o seguinte, eu queria passar algumas coordenadas primeiro, para todo mundo entender o que a gente vai fazer. Aqui no Zoom, se vocês olharem naquela barrinha embaixo, tem escrito Q&A, que tem uma interrogação. Então, ali é onde vocês vão botar as perguntas. Eu imagino que ao longo da nossa aula vão surgir muitas perguntas e eu queria que vocês botassem ali, para a gente poder responder ao final, tá? E se quiserem usar o chat aqui do lado, podem usar, mas foca na pergunta lá, porque a gente consegue coordenar. E meu time está aqui junto comigo e eles vão me passar exatamente as perguntas que forem feitas para a gente conseguir coordenar todas e fazer com que eu responda ao final, tá? Bom, eu acho que a gente já tem gente suficiente para a gente começar. Vamos lá? Podemos? Podemos. Pergunta se as pessoas estão me escutando bem, tudo para colocar no chat, se está tudo Boa. bem. Tá todo mundo me ouvindo bem? Imagem e som aí tá ok? Se puderem botar aí no chat do lado. Só se a gente tá, se tá todo mundo ouvindo, se o áudio tá bom. E já já a gente vai começar para dar o start aqui, ó. Todo o áudio está ótimo, ó. Marília já respondeu. Beijo, Marília. Marília é de uma equipe de marketing. Ela tá aqui junto. Beijo para 020, que onde eu vou, eu levo junto, eu caminho junto com eles. Mas enfim, vamos lá, podemos começar, né? Deixa eu entrar aqui na minha apresentação. Tudo pronto aí? Fechou. Então, vamos lá. O que que a gente. Vou começar aqui. Por aqui fica melhor, né? Botei aqui iniciar. Beleza. Então é o seguinte. Bom, hoje é o primeiro bloco de uma série de aulas que eu vou fazer toda segunda-feira às 19 horas. Segunda-feira é um dia que eu considero de planejamento. É um dia da semana que começa com muita organização. E eu tirei exatamente a segunda-feira, que eu considero o dia que eu tenho mais tranquilidade ao longo da minha semana. E aí, na hora de escolher um tema, eu achei que o arquiteto, né, assim, desde a época da faculdade, a gente vive correndo, a gente vive com a cabeça cheia, com muita informação, muitas atividades para serem executadas. E eu caminhei muito para chegar onde eu cheguei e entender que a gente pode levar uma vida mais tranquila, sem um desespero, sem correr. E a gente, quando traz assim, o apagar incêndio, é porque assim, quando você imagina o fogo, aquela coisa pegando fogo, aquele desespero, eu vejo muitos amigos, muitos colegas de profissão desesperados, correndo atrás, tentando solucionar, problema de cliente, ligação, lojista, fornecedor, material, obra. Então, quando eu escolhi o tema, né, junto com o meu time, a gente achou que essa parte de gestão pessoal e, na sequência, gestão profissional era o que seria o melhor tema para a gente dar o start nesse bloco de aulas, tá? E aí, antes de dar o start, de começar, eu queria explicar um pouco e contar a minha trajetória, né? Por que que eu tô aqui hoje? Né? Qual é o objetivo de eu estar aqui hoje sentado com vocês, investindo o meu tempo? Vocês, cada um que está em casa, está investindo tempo também. E aí eu já queria falar, pega um bloquinho de notas, coloca do lado, faz umas anotações ao longo da apresentação hoje. Vocês vão ter vários insights de atividades que vocês podem fazer, coisas que às vezes vocês executam no dia a dia do escritório, na vida pessoal e que está desorganizada. Já bota um bloquinho de lado, né? Eu sempre gosto, eu sou muito, ó, eu já tô aqui, ó, com o meu de lado, exatamente para mostrar para vocês como é que eu faço no meu dia a dia. E assim, vamos lá, vamos voltar lá atrás. Eu fiz 3 anos de direito. E aí eu cheguei à conclusão que realmente não era aquilo que me brilhava o olho. E eu acho que tudo é sobre propósito, propósito de vida. O porquê que você acorda todo dia, se arruma, toma café da manhã, dá bom dia para sua família e sai para trabalhar, né? Por que que você levanta todos os dias? E aí eu descobri que o meu propósito de vida não era o direito, não era aquela coisa dura, maçante, o terno e a gravata que eu usava todos os dias.
Para quem não sabe, eu trabalhei 3 anos no escritório de tributário. Então eu fazia Suprema Corte em Brasília, eu ia para tribunal, é, eu gastava sola de sapato andando ali, e não era aquilo que me encantava. O meu olho não brilhava. Então eu resolvi fazer vestibular, fiz escondido, só avisei em casa depois que eu passei. Eu ficava com medo, né? Falei, será que é a escolha certa? Será que vão brigar comigo? Vão dizer, Arnaldo, você é louco, você não vai terminar a faculdade. E eu realmente abandonei o curso. Eu segui direto para a parte de arquitetura, era aquilo que me brilhava o olho. Eu lembro de caminhar lá no bloco 10. Quem foi do CEUB sabe o que eu estou falando. E lá tinha uma exposição de maquetes. Então, quando eu vi aquilo, falei, gente, é isso que eu quero, né? Então, eu já entrei na faculdade em julho de 2005 e eu tinha, assim, fome por consumir o material, consumir a informação, por realmente andar e querer saber exatamente o que estava acontecendo. Eu era aquele aluno lá na frente sentado, eu queria todo mundo junto comigo, eu era aquele que estava à frente dos trabalhos, que levava todo o time junto. E aí, com isso, eu já comecei a trabalhar. Eu estava desesperado, eu não sabia o que que a gente estava, o que que realmente me esperava, mas eu era ansioso por consumir todo o conteúdo, né, da faculdade. E aí, com isso, eu comecei a trabalhar antes, né? Eu já montei um escritório no fundo de casa, eu comecei a, de certa maneira, já pegar alguns projetos. E com isso, eu demorei muito mais para me formar. Eu fiz a faculdade em 6 anos. E ao longo da minha trajetória, eu já fui fazendo algumas mostras. Eu não esqueço, a minha primeira mostra de decoração foi Morar Mais, em 2008. E aí, na sequência, eu fiz Casa Cor Brasília. Eu estava no 8º semestre da faculdade. E aí, isso era assim: eu olhava para o lado e dizia, gente, como assim? Eu estou na Casa Cor. Eu sou um aluno, eu estou na faculdade, eu tenho, tipo, prova na faculdade, mas ao mesmo tempo eu estou aqui na Casa Cor. E aí, alguns anos depois, né, praticamente aí uns 15 anos depois, eu estou aqui sentado e eu estou na Casa Cor São Paulo. Então, para mim, tudo que eu mapeei na minha vida, tudo que eu planejei, tudo que eu organizei, eu realmente consegui tirar do papel. E aí eu vou ensinar muito hoje como vocês organizam o passo a passo para tirar muitas das tarefas que ficam na sua mão no dia a dia. E aí eu montei, né, o meu primeiro escritório, chamava Estúdio AD. Eu era sócio da minha irmã, que era engenheira civil, e era por isso que eu estava lá na Casa Cor. Era a Daniele que assinava os projetos que eu já executava. Depois daí, minha irmã passou num concurso, me abandonou, e aí eu tive que montar o meu escritório, Arnaldo Pim Arquitetura e Interiores. E aí, com a evolução, né, eu tive um convite para participar da MAI, ela já estava ali se formando, era bem no início. Mônica me ligou e falou: Arnaldo, você não tem vontade de montar um escritório? A gente está com um espaço aqui que a gente juntou, e aí a gente tem mais uma sala. Será que você tem interesse? E daí nasceu a MAI Arquitetura. A gente era um coworking, o objetivo era exatamente dividir um espaço físico, e a gente começou a criar afinidade ao longo do decorrer aí enfim, do escritório. E aí eu dizia, Bel, vamos pegar um projeto comigo? Aí eu fechava um apartamento e dizia, Mônica, topa fazer esse apartamento comigo? E aí, idem elas, né? Então chegou num determinado momento que a gente falou assim, vamos fazer tudo junto e misturado. E aí nasceu a Maia Arquitetura, quando a gente vira sócio, todos juntos. Com isso, né, a gente teve evolução. Hoje nós somos praticamente 40 colaboradores no escritório. Mais de 700 projetos já executados entre casas, projetos comerciais, residenciais, casas na beira da praia, projetos no Brasil, projetos fora. A gente vai coletando, né, muitas histórias que a gente foi construindo ao longo desse processo como um todo. E aí a gente tem também as premiações que vêm como mérito, né? Então você tem premiações de grupos de lojistas, você tem premiações de projetos que vão surgindo aí ao longo da sua vida profissional, e você tem as mostras de decoração, que é exatamente onde você consegue mostrar o seu trabalho, mostrar tudo que você vem desenvolvendo ao longo da vida profissional, e de certa maneira vai alavancando você. Eu acho que são steps. Eu acabei de falar que estou fazendo Casa Cor São Paulo, né, com a Maia Arquitetura. E estar na Casa Cor foi um planejamento. Foi um planejamento do ano passado, onde eu consegui mapear um novo estado, ou seja, a gente queria sair de Brasília para atingir um novo público, e aí com isso a gente tinha todo um planejamento. Né? Ou seja, mapear a Casa Cor, entender o processo, saber o que seria esse cronograma, montar o projeto, ir atrás dos fornecedores.
executar, né, o projeto como um todo, a obra, que é um trabalho longo. E aí, com isso, a gente tem também toda a parte de pós. Inaugurou o espaço, inaugurou a mostra, o que que a gente faz com todo esse desenrolar, né, do processo? Então, a gente tem assessoria de imprensa, a gente tem todas as estratégias que a gente monta ao longo do processo de receber imprensa, de convidar pessoas, de fazer um evento interno. A gente vai ter um talk sobre organização de casa, com personal organizer. Então, ou seja, tudo que a gente faz, a gente precisa mapear previamente e depois medir. Medir se deu certo, medir se o resultado foi atingido, se o investimento gasto, se a gente conseguiu ter retorno daquele investimento. Então, basicamente, eu considero que a gente tem três passos: o mapear, né? Ou seja, a gente vai planejar aquilo, a gente vai executar aquilo e depois a gente vai medir para saber se deu certo. Então, seguindo, a gente vem com algumas reflexões, né? E essas reflexões, elas já são para vocês que estão aí do outro lado assistindo. Eu queria entender como é que vocês fazem essa autogestão. Porque antes de tudo, né, antes de conseguir gerenciar alguém, você tem que saber se gerenciar. Como que é seu dia? Como é que é sua semana? O que que você faz nessa organização pessoal para depois você conseguir ter uma empresa e essa empresa também ser organizada e seguir exatamente o que vocês estão imaginando, né? Ou seja, tirar esse mapeamento do papel. Eu vou trazer aqui primeiro, né? Quais são os seus valores de vida? Eu acho que a gente precisa ter exatamente isso na cabeça. Quais são os nossos valores? O que que a gente leva de bagagem de vida, tá? O que é felicidade pra você? O que que te faz feliz? O que que brilha o olho? Você acorda e fala assim, gente, eu amo fazer isso. Às vezes eu durmo super pouco. Hoje em dia eu durmo em torno de 5 horas por dia. E eu durmo esse período porque eu amo produzir. Minha cabeça não para. Eu tenho vários projetos que eu tiro do papel. Projetos, quando eu digo, não são projetos de arquitetura, são projetos de vida, né? Eu estou construindo minha casa agora, eu tenho todo um planejamento que eu preciso fazer de fornecedores, de alinhamento. Então, hoje eu consumo muito conteúdo e eu durmo pouco porque eu acordo muito cedo, na verdade. Eu criei na minha rotina a academia em torno de 5h30, 6h30 da manhã. Então isso já é uma rotina minha que eu já trago e aí eu deixo, né, vocês entenderem, inclusive, o que que é qualidade de vida para vocês. Porque para mim, hoje, dormir 5 horas é satisfatório. Funciona, mas tem gente que precisa de 8 horas, de 10 horas, de 9 horas. Então, acho que cada um, eu quero despertar esse pensamento de entenderem, pessoalmente, cada um, o que é que funciona para vocês, né? Eu acho que a minha receita do bolo, eu vou passar. Cada um vai fazer o bolo de um jeito. Vai ter um bolo que vai dar certo, vai ter um bolo que vai ficar mais gostoso, menos. Vai ter gente que vai incrementar o bolo. E essa é a minha receita que eu vou passar aqui hoje. E as suas tarefas pessoais, elas são organizadas? Como é que você faz no seu dia a dia? O que que você faz para tirar a quantidade de WhatsApps e mensagens e tarefas que você tem na sua mão hoje, do papel? Hoje eu estou construindo minha casa, eu planejei todo um curso, que é o que está acontecendo aqui agora, né? Um bloco de aulas para a gente poder tirar do papel. A gente está com a Casa Cor São Paulo, que querendo ou não é um novo mercado, requer todo um planejamento de vida, né? Ou seja, eu vivo hoje em dia muito no avião, para cima e para baixo. A gente atende clientes fora, a gente vem para Brasília. A gente precisa ter uma organização muito clara dentro da nossa empresa hoje para conseguir estar em outro lugar. E aí eu venho com mais uma, né? Você separa a sua semana em horários para trabalhar mente, corpo e alma. Eu acho que quando eu descobri que a vida é feita por pilares, e a gente precisava praticar todos eles. Quando eu falo corpo, é a minha academia. Eu preciso da academia e eu preciso exercitar o corpo, de certa maneira, para poder me sentir bem, descansado, feliz. Eu preciso alimentar minha alma. Eu acho que a gente tem, todo mundo tem um porquê de estar aqui hoje, né? Vocês me assistindo, eu de estar aqui, eu com a função que eu tô de passar conhecimento. E mente. Eu acho que a gente tem que estar muito bem psicologicamente para atingir dar um novo passo, para a gente conquistar novos caminhos. Hoje, estar aqui, só eu sei o quanto eu tive que sofrer um dia na minha vida. Eu passei por alguns anos difíceis e eu acho que todo mundo tem aquele momento que você passa por perdas, né? E perdas no âmbito geral, e você precisa cair, levantar, erguer a cabeça, estufar o peito e falar assim: eu vou conseguir, eu vou crescer. E eu acho que muito do meu crescimento hoje veio
de grandes quedas. E eu considero isso como um grande aprendizado. Tudo que acontece comigo, eu digo, gente, por que que isso está acontecendo? Do que ensinamento de vida que eu tenho que tirar desse acontecimento? Então, deixo mais esse pensamento aí para vocês. E aí, outra coisa que eu acho muito importante a gente ter na nossa vida é separar momento, tanto para família quanto para amigos. Senão a nossa vida entra num looping de trabalho louco, e aí a gente está aqui cuidando da mente, cuidando do corpo, cuidando da alma, mas é importante pensar que a gente tem outros pilares, né? Você tem que estar com uma base sólida, familiar, e eu acho muito importante você fazer essa escolha por alguns amigos. E eu faço muito isso. De tempos em tempos, eu escolho X pessoas para me aproximar. Gente, eu acho que eu quero reforçar a minha amizade aqui, ó, com esse pessoal que teve muita importância ou tem muita importância na minha vida. E esses são com aquelas pessoas que eu vou normalmente marcar os meus almoços, os meus jantares, convidar para vir almoçar na minha casa. Eu faço muito isso. Semana tá corrida, tá atarefada, a gente tem muita coisa, tem algumas viagens. Eu acabo chamando a pessoa para almoçar comigo. Porque almoçar eu já preciso almoçar. Então eu já aproveito exatamente isso para me aproximar dessas pessoas. E aí a gente segue, né? E eu trago muito do propósito. Eu acho que o propósito é o que me move. E é o que move muitas das pessoas que estão aí. Eu vejo gente sem rumo. Quando a gente tem rumo, quando a gente tem objetivo de vida, tudo caminha diferente. Hoje, para mim, ensinar, ele é fácil, ele é gostoso, porque eu faço isso o meu dia inteiro. Na minha empresa, na minha arquitetura, hoje, o que eu faço o dia inteiro é ensinar as pessoas. É planejar alguma coisa, é tirar do papel, é organizar, é medir. E o dia inteiro eu estou ensinando. Se algum estagiário vira para mim e tira uma dúvida e fala assim, Arnaldo, quanto mede uma bancada? Eu não respondo 90 centímetros, né? Se a gente vai falando de uma bancada de banheiro, de cozinha. Eu digo, pega a trena. Pega a trena e puxa. Vamos lá no banheiro. Mede ela para você ver. Então, meu dia inteiro eu faço com que as pessoas elas aprendam de uma maneira diferente. Eu não gosto de dar a informação, eu gosto de explicar o porquê. Porque aí você capta aquela informação e aprende. Eu tô com uma situação curiosa agora que eu tô já por 2 semanas. Eu fiz uma palestra no CEUB e eu selecionei uma menina que ao final da palestra, é a Ana. Ao final da palestra ela veio conversar comigo. E ela falou assim, Arnaldo, eu queria muito te acompanhar. Falei, combinado, vamos comigo. E essa é uma menina que ela tá numa fase onde ela tá praticamente crua, né? Ela tá no segundo semestre da faculdade. Eu falei assim, eu tenho tanta coisa para ensinar para essa menina, eu tenho tanta coisa para passar que ela não sabe ainda, não aprendeu. E de certa maneira, isso me satisfaz. Então ela chamei ela, convidei ela por 2 semanas para passar uma tarde comigo. Eu fui para a loja, eu estava com um cliente numa marmoraria, eu expliquei para ela o que que é pedra, o que que é acabamento. Eu estava com um cliente, ela entendeu o que que é uma chapa, o que que é um lote. E aí eu vejo a quantidade de informação que eu tenho hoje, que eu ralei a minha vida inteira para consumir essa informação. Desde a minha época de faculdade, que eu saía do UniceuB e eu ia para São Geraldo, sei lá, eu queria entender sobre metais. E eu estava na faculdade, eu ia lá, eu pegava, não sei quem lembra aí, ó, amigos da velha guarda, tinha uns catálogos que chamava assim, Metais um e Metais 2. E eles eram uns folhetinhos assim, ó, que você pegava ali em cima do balcão. E eu queria decorar os produtos, saber os valores. Aí eu pegava dois. Um deles eu anotava o preço, e aí o outro eu ficava para mim. Porque como eu já fazia alguns projetos, eu queria mostrar para o cliente sem o preço. Mas eu queria decorar o preço, e isso era uma forma que eu fazia de conseguir entender o mercado, né? A gente é vendedor, a gente está o tempo todo especificando produto. Você tem que entender sobre preço, sobre produto, sobre especificação técnica. Então, de certa maneira, essa menina que estava me acompanhando, né, e que eu já falei para ela, você vai me acompanhar mais. Eu vou tirar férias daqui a 3 semanas. Falei para ela me manter informado. Daqui a 3 semanas você me manda uma mensagem de novo e a gente vai conseguir dar andamento e eu quero te ensinar mais. E é o que eu tô fazendo aqui hoje com vocês, né? Então, lá no passado, quando tudo começou, eu diria que há mais ou menos uns 7 anos, eu já tinha um escritório formado, já a Maia Arquitetura já existia, a gente já fazia mostra de decoração, a gente já tinha muitos colaboradores, mas eu estava me vendo perdido. E, de certa maneira, eu não sabia o que seria o meu próximo passo. Eu lembro que um dia eu falei assim, Mônica, Bel, a gente não tem que ter um faturamento? A gente não tem que ter, assim, quanto eu tenho que vender todo mês para girar esse nosso escritório? E eu não sei se vocês lembram, no início, a gente chamava o MAI, que era o Escritório de Arquitetura MAI. E aí a gente resolveu dar um próximo passo.
né? Eu tinha esse sonho de ter um escritório de sucesso. Eu queria fazer o bem, eu queria marcar uma trajetória. Eu nunca gostei de passar desapercebido. Eu queria, de certa maneira, marcar um momento, uma época, uma geração. E hoje, o estar aqui é um pouco mais esse passo que eu tô dando. E aí eu me vi, né, num caminho repleto de desafios, frustrações, incertezas. Você não sabe o que que é o próximo passo, você fica angustiado, aquela coisa desesperada, você vai dormir com aquela quantidade de informações na cabeça, sem saber como, como que você vai lidar com todos os problemas, né? Quando você começa a montar uma empresa, são muitas questões que surgem, é muita informação que você precisa lidar. E você tem que manter a calma, a inteligência emocional de conseguir passar por todo aquele processo sem deixar seu time todo desesperado, né? Tem também isso. E aí eu me senti sem foco, né? Tudo, a sensação é que tudo parecia é tudo possível, mas naquele caos que a gente está vivendo, sem organização, sem método, sem processo, sem projetos. E quando eu falo projetos, não são projetos arquitetônicos, são projetos internos de gestão da empresa. Tudo isso parece impossível, né? Como é que eu vou alcançar isso? O que é que eu vou fazer? E aí, né, você está vivendo esse verdadeiro caos, né, sem organização, sem planejamento, sem método. E aí eu tive meu primeiro contato com a minha consultoria. E a sensação que dá é tipo assim, dá um alívio. Você literalmente é quase como se você, sabe, se você tivesse um óculos escuro e de certa maneira você botasse assim, tirasse o óculos, botasse um óculos de grau e você passasse a entender, enxergar, e que aí a gente está sem enxergar, sem entender exatamente o que que seria o próximo passo. E aí essa consultoria, ela vem exatamente para abrir o meu olho, né? E aí, com isso, eu consegui clarear a minha cabeça, entender o que que seriam os próximos passos de tudo isso. E tá tudo bem aí, time? Tamo bem? Tamo caminhando? Então, vamos lá, né? O primeiro, até eu, né, fico assim, tentando. Ah, em que ano foi? Eu tô sendo, tão soprando aqui pra mim só pra poder deixar claro isso, né? Foi o seguinte, gente, há mais ou menos 7 anos eu resolvi contratar minha primeira consultoria. Com essa primeira consultoria, é quase como se tudo tivesse clareado na minha mente. E foi um divisor de águas esse primeiro contato. Por quê? Primeiro, eu não sabia nem o que que era planejamento estratégico. A gente trabalhava assim, fechava o projeto que chegava, executava o que tinha, não existia planejamento de reuniões, mapeamento de orçamentos que chegavam no escritório, que precisavam ser feitos. CRM, eu não sabia nem o que que era naquela época. E aí eu vejo que muitos profissionais passam pelo mesmo desafio que eu passei. Então hoje o que parece muito claro para mim, o que é muito fácil de enxergar, naquela época não foi. E aí eu precisei ralar muito, né? Eu contratei uma primeira consultoria, eu contratei uma segunda consultoria, eu fiz vários cursos, eu contratei mentores, eu precisei entender muito do que era o mercado, essa parte de gestão. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente é arquiteto, a gente não é gestor. A gente não sabe o que é essa parte administrativa, né? Comercial, financeiro, RH, toda a parte de gestão interna de pessoas, né? Quando você fala de gente, as pessoas são a base da nossa empresa. A gente precisa tratá-las muito bem. Você precisa botar no colo, você precisa dizer assim, o que que faz vocês felizes, né? Assim como eu acordo todo dia e vou trabalhar na minha empresa feliz, eu quero que essas pessoas vão trabalhar na minha empresa felizes também. Porque são elas que vão produzir junto comigo. Elas que estão ali, ó, no batidão, ralando junto, que estão ali atendendo o cliente junto comigo, que estão projetando, que estão cumprindo os prazos, elas têm que estar felizes junto. E aí, eu sei que muita gente se vê como eu me enxergava, né? Com uma falta de organização, processos engessados, aquela coisa que não flui, quase como se tivesse assim, ó, tudo amarrado dentro de mim, junto comigo, né? Aquela coisa meio centralizadora. Problemas financeiros, e aí eu vou usar esse gap, porque quando eu resolvi contratar a consultoria, 2 meses antes eu não tinha dinheiro para pagar folha de pagamento de funcionário, de pessoas que trabalhavam comigo. Então, às vezes a gente precisa, lembra que eu falei? Descer lá no fundo do poço para dizer eu preciso mudar. Eu preciso recomeçar, eu preciso dar um novo passo. E eu imagino que muitos de vocês estão aqui hoje exatamente porque vocês estão querendo dar um próximo passo, né? Muito do que eu estou falando, eu imagino que a carapuça está servindo. Vocês estão exatamente entendendo porque vocês estão vivendo o que um dia hoje o que um dia eu vivi.
Então a gente se vê com problemas financeiros, essa dificuldade de delegar, né? De delegar, de liderar, de gerenciar todo o processo interno que vocês têm. E aí, claro, né? Eu relutei também. Porque hoje, para estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento nessa nova jornada, eu precisei parar, organizar, planejar, o roteiro mesmo dessa aula. Eu precisei, junto com o meu time, a gente parou, a gente montou todos os tópicos que a gente precisava. É uma nova empresa que nasce. Então, quando a gente tem uma nova empresa nascendo, eu preciso ter toda uma organização por trás dela. Então, vocês que já estão aí, se vocês já estão com uma empresa montada, eu imagino que vai ter gente. Aí eu vou perguntar agora no chat, hein? Eu quero saber, se possível, se todo mundo botasse, mas não lá nas perguntas, tá? Colocasse no chat. Quantas pessoas tem hoje na empresa de vocês? São vocês mais um, vocês mais três, vocês mais quatro, mais 10? Porque eu quero ter uma noção da dimensão do que eu estou falando para o público que está do outro lado. Isso me ajuda muito a entender o nível de conhecimento que vocês têm e o nível de entrega que eu posso fazer do lado de cá, tá bom? E aí nasce, né? Ou seja, eu trago aqui algumas fotos do meu passado. Eu sempre gostei de ensinar. Isso aqui, eu tô falando, gente, de 2016. Eu tô há quase, imagina, a quantidade de anos que eu tô aqui ó, para trás, e eu já estava ensinando. Isso aqui eu fazia sem compromisso nenhum. Eu ia pro CEUB, a pedido das minhas professoras, que eu criei um grande laço aí, ó, Ana Maria, Carol, Mary Lu. Elas sempre me pediam para eu compartilhar conhecimento. Então, eu selecionava uma série de materiais, ó, aproximar aí para vocês verem. Uma série de materiais e eu levava os materiais, eu fazia teste de sabão, eu derrubava água com sabão, mostrava para os meninos como é que eu faço com o cliente quando eu vou na loja. Quando eu escolho um porcelanato hoje em dia, eu vou lá na Porto Belo Shop, escolher porcelanato, eu boto todos no chão, eu levo mais perto da luz, eu digo, cliente, vai ter uma interferência de luz na sua casa, a gente precisa tirar esse porcelanato e botar mais perto da luz. Eu derrubo água com sabão, eu faço ele esfregar a mão. Algumas situações eu faço ele esfregar o pé, para entender se aquele piso vai escorregar quando estiver sendo lavado ou não, às vezes num box. Então eu faço com que a experiência seja completa. Então eu sempre trouxe para a faculdade o que eu faço hoje em dia com o meu cliente. Tá? Então aqui a gente tem a turma de 2017. Eu sempre fazia duas turmas por semestre. Então eu tinha duas no primeiro semestre de 2017 e duas no segundo. Muitos desses aqui, ó, estão formados. Eu imagino que alguns podem ter largado a profissão aí no meio ou não seguido a profissão a se formar, mas eu imagino que muitas dessas carinhas aqui, ó, possivelmente já estão aí trabalhando, né? Essa turma aqui, ó, de 2018. E eu sempre achei que essa coisa prática, ela marcava mais, ela fazia com que você entendesse melhor. Então, depois que eu falava sobre materiais na sala de aula, eu ia assentar os produtos. Eu ia exatamente aplicar. Então, eles preparavam a argamassa de assentamento, e eu ensinava como é que assentava, emassava a parede, rejuntava aquilo, o produto, e aí ficava mais visual. Os meninos pegavam nos materiais, eles passavam a mão, eles assentavam, e eu fazia com que todo aquele conhecimento que eu estava passando para eles seguisse e possivelmente marcasse mais a vida profissional. E aí, claro, né? Eu sempre gostei de ensinar. Claro, estou aqui novamente numa nova fase, numa nova jornada. Eu resolvi criar um curso antes da pandemia, 2019, que eu chamei de especificação interiores. Eu queria caminhar nas lojas e ensinar o que eu tinha de conhecimento. Não sei se alguém que está assistindo aí já fez, né, participou de alguma dessas aulas. Eu tenho muitos dos amigos, ó, aqui eu tenho inclusive a Ana Paula Ribeiro, que é uma das pessoas que fez o meu curso na época. Ela tinha acabado de chegar em Brasília, estava recente, e ela resolveu fazer para aumentar, né, o conhecimento dela nas lojas, criar networking, querendo ou não, os cursos eles servem muito para você criar networking. E aí, o que que eu fazia? Eu caminhava nas lojas de mobiliário, ensinava a escolher imóvel. O que que você tem que fazer com o seu cliente? Como é que você senta? Apoia o pé e o braço, vê se a cadeira está com altura boa no espaldar. Eu ensinava a escolher os produtos, né, de decoração. Então, mobiliários eu caminhava, loja de iluminação, eu passava na Lumine e corrigia um projeto, ensinava como caminhar no Casa Parque, corrigindo o projeto. É, Falava sobre tapetes também, falava sobre produtos da Hunter Douglas, eu passava sempre na Sterma. Então eu explicava sobre cortinas, persianas, como escolher, como observar para não deixar aquelas frestas laterais de luz. Lembrar que persiana tem medidas padrões, então às vezes o ideal é você escolher uma peça que não fica aquela fresta de luz no meio. E eu finalizava, fechava, criando duas turmas
e eles precisavam decorar um espaço. E aí depois eu fazia uma análise disso. Então a gente fez 8 turmas, né, 2018 e de 2019, e aí veio a pandemia. E aí essa pandemia ela serviu também para a gente olhar para dentro. E aí a gente tirou, né, dentro da Mais já falando disso, a gente tirou muitos outros projetos do papel. E aí com isso, né, faço mais uma reflexão aí para vocês. Porque é exatamente sobre liderança, né? Sobre organização e estratégia. O que que vocês, como é que vocês fazem na vida de vocês? Vocês deixam a vida, né, levar vocês, de certa maneira, ou vocês organizam e planejam tudo que vocês têm, né, no dia a dia da empresa, né? E aí eu considero dois fatores importantes. Eu tenho a empresa adolescente, onde tudo fica ao acaso, você não tem planejamento, não tem mapeamento, não tem execução, é tudo solto. Ou empresa madura, tá? Que existe uma visão de futuro, que você sabe exatamente executar no presente, mas algo que você está planejando lá para frente, tá? E aí a gente vai começar. E agora, tome conteúdo, prepara o bloquinho aí do lado, que agora a gente vai começar a soltar todo o conteúdo para vocês entenderem o que que eu faço no meu dia, o que que eu faço na minha vida, como que eu organizo a MAI, né? Imagina, são 40 pessoas, atividades distintas, um dia super atarefado, cheio de reuniões, cheio de informações para a gente poder lidar. E aí eu venho com, né, exatamente essa pergunta. A gente tem uma gestão que seria uma gestão reativa, onde você só responde o problema. Você não tem um planejamento, você tem foco em apagar incêndio, que é exatamente o que eu estou aqui trazendo para vocês entenderem. Né? E eu entendo que a maioria dos escritórios age assim. Você acorda e você vai resolvendo o próximo passo, o que está acontecendo, diferente de uma gestão proativa, onde eu antecipo tudo, eu planejo tudo e eu evito crises, tá? E aí eu vou começar aqui a passar para vocês entenderem o que que a gente faz hoje na arquitetura. Então vamos lá, deixa eu olhar aqui a boca para continuar. Então, o que que eu vejo, né? Quando a gente vai falar de gestão reativa, que eu imagino que muitos de vocês façam, não existe planejamento, né? Então, essas reações elas são rápidas, sem estratégia clara. Eu estou executando o que está surgindo para mim. Não existe processo. Não existe aquela linha do tempo. Não existe aquela jornada do cliente, onde ele chega, para onde ele vai, qual que é o próximo passo. Tá tudo solto. Então, não existe nem. Eu vejo muito escritório, gente, inclusive grande, não tem prazo. Qual é o próximo passo, né? Lembra que eu fiz direito lá atrás? Fiz 3 anos de direito. E eu trouxe muito da metodologia de processo, de prazo, processual, contratual. E aí eu trouxe isso muito para a arquitetura hoje. As reuniões, elas são sempre urgentes o tempo todo, é um caos. A segunda-feira deve ser, assim, desesperadora. A minha segunda-feira, ela é extremamente organizada. E aí, quando você tem essa desorganização interna, existe uma dificuldade muito grande de você escalar. Escalar, quando eu digo, é passar para o próximo passo de uma empresa. Lembra que eu falei lá atrás que a gente dizia o Maia Arquitetura? Porque a gente se considerava um escritório. E a gente deu um passo à frente depois de 7 anos que a gente resolveu dizer a MAI. Nós somos hoje a empresa de arquitetura e não mais um escritório. A gente tem processo, a gente tem padrão, a gente tem organização dentro de tudo que a gente executa hoje dentro da nossa empresa. E aí eu vejo muito cliente com prazo estourado. Gente, para mim era um desesperador, porque todo arquiteto tem a fama de enrolado, atrasado, de não entregar, de não produzir. E aí eu queria muito montar uma empresa onde eu não tivesse essa dor de cabeça. Eu quero ter a reclamação do cliente porque o produto não chegou, e aí o cliente me ligou e eu digo, peraí, só um minuto que eu vou ligar aqui pro fornecedor para ver o que que eu consigo fazer para te ajudar. E não um cliente me ligando para dizer que o meu prazo estava atrasado. Então eu ralei muito para conseguir montar toda uma metodologia de trabalho onde isso não fosse acontecer. E aí você vem na sequência com uma sobrecarga operacional. Porque se você está desorganizado, você está bagunçado e você é o gestor, imagina o que que o seu time não está vivendo junto com você. Deve estar assim, o verdadeiro caos. Eu espero que vocês não estejam dessa maneira, mas se estiverem, a gente está aqui hoje para poder solucionar isso. E aí vem aquela sensação, né, gente? Eu tô sempre devendo. Eu tô devendo alguma coisa, eu tô devendo informação. E aí você começa a criar aquela quantidade de informação na sua cabeça. E aí o seu to-do list, ele vai só crescendo. Porque você não executa, você centraliza, você não sabe delegar e cobrar. Tá tudo aqui, ó, na sua mão. E aí, por sua vez, o reflexo de tudo isso é o caixa. Então, se você está desorganizado, se você não consegue entregar, se o cliente não está feliz, você vai sentir isso no seu caixa. O caixa da empresa, o caixa do escritório, o que está sobrando ali, né? Você trabalha mês a mês, mês a mês. Se você pega um fluxo de 12 meses, cara, você trabalhou um ano inteiro. O que que sobrou para você? O que que você conseguiu tirar de lucro daquela empresa? Né? Hoje na Maia a gente faz
distribuições de lucro ao longo de um ano. Então a gente tem uma distribuição de lucros em julho e uma segunda distribuição de lucros em dezembro. Por quê? Porque a gente trabalha mês a mês, vendo o que está sobrando no caixa, o que a gente está tendo de investimento de tempo e de trabalho de pessoas, somados a todas as ações que a gente faz estratégicas de mostra de decoração. Esse ano teve artefato, esse ano teve casa cor, a gente teve uma das ações que a gente fez muito legal, que foi a corrida de rua, né? Eu levei o meu lifestyle de gostar de correr, de praticar esporte pro meu time. Então eu fiz as inscrições de todos e aí isso tudo é investimento. Como é que eu faço isso se eu não tenho uma organização? Não é isso? Então vamos lá. Seguindo, eu vou fazer agora, eu trago mais uma reflexão para vocês. Vocês que estão vivendo tudo isso que eu acabei de falar. 20%, gente, da energia do nosso corpo ela é gasta pelo cérebro. Então você imagina se você tem uma desorganização interna enorme, você está gastando muito mais energia, né, do seu corpo com essa tomada de decisões, porque você não tem um planejamento, você não tem uma organização interna sua e nem de time, tá? Então, quando a gente planeja, a gente evita esse gasto de energia com tomada de decisões. Não é um saco quando você tem que fazer uma ligação chata, que você fica seu dia inteiro assim, nossa, eu tenho que ligar para aquela pessoa, eu tenho que ligar para aquela pessoa, eu tenho que resolver aquele problema. Resolve logo, libera, bota o que é mais chato no início do seu dia, porque você vai conseguir gastar menos energia ao longo do processo e da sua rotina, tá bom? Então vamos lá. Mais algumas perguntas que eu quero entender se vocês estão junto comigo, entendendo o que eu estou falando, né? Eu quero saber exatamente se a sua rotina ela é planejada ou ela é uma sequência de emergências. Primeira coisa, tá? Na sequência, eu quero entender se você se planeja olhando lá para frente, ou se esse planejamento é um hoje, é um agora, tá? Só para vocês entenderem, todo ano eu faço um planejamento estratégico. Eu reviso o meu planejamento estratégico, eu crio várias ações, e essas ações elas são tiradas ao longo do ano, divididas em quadrimestres. Então eu tenho várias ações que eu planejo e vou tirando ao longo do ano, tá? Mas eu quero saber também como é que vocês organizam uma semana eficiente. Se dentro dessa maneira de trabalhar, se vocês pensam de uma maneira macro, se vocês olham o projeto no hoje, ou se vocês estão olhando esse projeto lá para frente, planejando o que vai acontecer, o próximo passo. Eu faço, gente, uma organização até de viagens. Eu amo ir para feiras em São Paulo, feiras mundiais. Eu tenho toda uma organização anual que eu tenho ali, Expo Revestir, DW, SP Arte. Eu vou porque eu quero consumir conteúdo para alimentar o meu time que está aqui em Brasília produzindo, para ter novas informações. E aí, trago mais uma reflexão para vocês, que essa é do Steve Jobs e do Barack Obama. Vocês sabiam que eles usam a mesma roupa todo dia? E o objetivo disso não é porque eles não gostam de se vestir, mas é porque você gasta menos energia tendo que pensar que roupa você vai vestir todo dia de manhã quando você acorda. Vários dias eu tomo banho na academia de manhã cedo para ir pro escritório. Então eu já tenho que planejar na noite anterior o que eu vou vestir no dia seguinte. O que que a gente fez? Aí já segue uma dica para vocês. A gente contratou uma personal stylist. Ela monta looks para você. Ela chegou, Arnaldo, mescla isso com isso, com isso, com isso. Eu tenho impresso no meu closet um papel que me diz exatamente as combinações de roupas que eu posso fazer. Isso faz com que eu ganhe tempo ao longo do processo. E aí, a gente vem para o que é, assim, o alívio de uma empresa, para o que eu considero o que vocês conseguem trabalhar de uma maneira muito mais leve ao longo da sua semana. Não que a nossa vida não seja atarefada, cheia de informações, né? Um projeto, você tem que lidar com uma quantidade enorme de informações nele, mas quando a gente tem um planejamento estratégico, entendeu? Uma visão de futuro, eu limito opções, inclusive assim, nicho de mercado. Quando você nicha a sua área de atuação é muito bom, tá? Eu sei delegar e eu priorizo as tarefas que são prioridade na execução, ou seja, que eu preciso ter uma atenção focada naquilo. Eu consigo ter um crescimento empresarial, tá? Então, quando a gente tem hoje na MAI processos bem definidos, padrões bem definidos, esse negócio de padrões, eu vou querer fazer uma aula, gente, só de padrões, porque eu vou ensinar tudo o que eu planejei e eu tenho no escritório hoje como padronização. Vou dar um exemplo, tá? Se algum colaborador do escritório vai numa loja de móveis planejados corrigir um projeto de uma loja com um cliente, a gente tem um checklist. E esse checklist ele serve exatamente para ter todos os passos da reunião. Então, se o Arnaldo for, se a Mônica for, se a Isabel for, se Débora for, se qualquer pessoa do nosso time for com um cliente, ele tem um processo bem definido e claro, tá? Isso faz com que as tarefas sejam muito mais fáceis de serem executadas.
E aí a gente tem, né, reuniões pré-agendadas, essa agenda organizada, esse dia a dia da semana, ele precisa ter um mapeamento claro do que você faz cada dia. Eu lembro quando eu estava lá no início da minha profissão, eu tinha muitos profissionais que queriam muitos fornecedores que queriam me visitar. O que que eu fiz? Eu determinava sempre a sexta-feira de manhã e botava meia hora para cada fornecedor. Você quer me visitar? Então tá, é sexta-feira às 9 da manhã. Você tem meia hora para apresentar o seu produto. E eu juntava todo mundo no mesmo bloco, né? Isso fazia com que eu ganhasse tempo, né? Eu tenho um fornecedor já me esperando, eu digo, ó, então eu preciso terminar que eu tenho um próximo fornecedor já na espera. E aí eu resolvia sempre organizar por blocos. Idem, saídas para obras. Você já não vai estar na rua? Ou então, saída para escolha de produtos com o cliente. Você já não está na rua? Compila todo aquele bloco de saídas num bloco único, tá bom? E aí, quando você tem toda uma organização dessa, você consegue fazer um negócio escalonável. Eu consigo hoje estar aqui planejando um novo negócio, onde eu consigo ajudar vocês, porque eu tenho hoje já um time todo organizado, eu tenho uma empresa organizada, eu tenho processos, eu tenho padrões bem definidos e claros, tá bom? E aí, né, falando já aí de prazos bem definidos, todo o projeto MAI eu tenho um prazo muito específico de produção e a gente tem um prazo para o cliente. O meu cliente tem prazo para retornar. A gente dá sempre 7 a 10 dias úteis, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso aqui, para o cliente pensar sobre aquela informação que eu passei. Pode ser que eu chegue lá no dia e digo, cliente, tudo bom? Você já conseguiu pensar sobre o que eu apresentei? E ele diga assim, Arnaldo, desculpa, mas é, eu tive uma viagem, eu tive um compromisso, eu não consegui olhar. Eu falei, tudo bem, posso te dar mais 7 dias úteis? Porque aí você continua monitorando. É tão ruim aquele projeto que não acaba, é infinito e que, tipo, cheio de etapas. Se você mapeia todo ele, se você consegue botar prazos definidos, é muito mais fácil. E aí, com isso, essa organização toda que você tem, hoje eu tenho, eu consigo ter uma equipe muito mais engajada. Essa equipe produz muito melhor, essa equipe produz bem, produz satisfeita, né? Exatamente porque você tem uma organização interna de empresa. E aí um dos pontos que eu escuto muito, eu falo, Arnaldo, assim, como que eu faço para reter talento, né? Eu venho, eu treino uma pessoa, ela está aqui comigo, ela é excelente e ela sai. Porque você não está conseguindo gerenciar essas pessoas dentro da sua empresa. Isso é muito importante. A gente pode falar também, o time, fazer uma aula só sobre essa parte de gestão de pessoas, né? Como reter talentos. Eu acho muito importante. E aí, se você tem todo esse passo a passo organizado, você vai notar no seu financeiro. O seu lucro, né, após todo esse investimento de tempo, essa energia gasta, você vai conseguir notar quando você estiver sobrando dinheiro em caixa. Que é exatamente uma empresa saudável, uma empresa que realmente vale a pena você acordar todo dia, trabalhar, ciente de que você vai ter um resultado financeiro depois, né? E aí a gente vem agora, como que eu faço, vou ensinar para vocês, tá? Como que eu faço para gerenciar tudo que eu tenho na minha semana? Primeiro ponto, eu preciso, e aí eu venho primeiro no controle pessoal, né? Lembra? Como que eu vou ensinar alguém se nem eu sei fazer direito? Então, primeiro você tem que ter um controle pessoal muito claro, para na sequência conseguir delegar para alguém. Então, o que que eu faço? Normalmente ali, todo final de semana, eu compilo todas as informações que eu juntei num grupo. Eu criei um grupo no WhatsApp comigo mesmo. Esse grupo ele chama Resolver. E tudo que eu tenho que resolver ao longo da minha semana, eu vou colocando nele. E aí eu sempre sento, e aí fica a critério de vocês, tá? Quer sentar na sexta-feira à tarde, quer fazer isso sábado de manhã, quer fazer isso domingo. O que é que eu sempre faço? Eu compilo isso num bloquinho, e aí eu até trouxe para vocês, ó. Eu faço essa listinha semanal, esse papelzinho, gente, ele anda comigo a semana toda. Nada mais é, ó, vou abrir para vocês verem. Isso aqui é uma folha A4. É porque eu peço para imprimirem no escritório tudo que eu preciso executar ao longo da semana. E isso aqui é uma lista rápida, tá? É aquela coisa que você às vezes precisa comprar rápido, você tem que passar num lugar. Então eu faço essa listinha para ela me ajudar num processo de rua. Eu separo por coisas para comprar, pessoas para ligar. E aí, como eu organizo essa lista sempre no meu final de semana, segunda-feira de manhã é a minha reunião geral de diretoria no escritório. E aí, possivelmente, em algumas situações, eu tenho que complementar. Pessoas que eu preciso ligar, algum cliente específico que eu tenho que ajudar numa demanda. E o que eu ensino para vocês, primeiro compilem todas as informações de vocês num lugar, tá? E aí, essa listagem que eu trouxe como uma lista rápida de to-do list, de afazeres, pode ser a forma como vocês quiserem, pode ser no bloco de notas, enfim. Eu gosto de imprimir porque eu sou muito old school nessa fase, nessa parte. Eu gosto do papel para poder riscar, rabiscar e me dá uma sensação gostosa de riscar ali e entender que aquilo foi executado.
tá? Então, ou seja, ao longo da semana, às vezes eu resolvi toda essa lista e gerou uma nova, eu faço uma nova, mando para o escritório, minha secretária ela imprime, deixa na minha mesa, eu só dobro e caminho com essa minha listinha, tá? Vocês vão ter agendas, planners, enfim, cada um vai fazer da forma como achar melhor. E aí o que eu trago aqui para vocês é o seguinte, o controle estratégico, né? Então, essa coisa que realmente precisa de uma tarefa, um responsável, alguém que execute, alguém que você precisa planejar aquilo, delegar e depois cobrar para saber o resultado se foi, satisfatório. Você tem que trazer isso para um lugar único, específico, tá? Eu hoje, no escritório, a gente usa o Bitrix, mas eu sei que tem o Trello, eu vou passar para vocês umas informações do WhatsApp Business que eu uso, né? Então eu separo muito a minha vida, gente. Eu tenho um WhatsApp pessoal, onde estão os meus grupos de amigos, onde eu falo com a minha família, e eu tenho um grupo de WhatsApp Business que estão todos os clientes do escritório, e assim, eu uso, gente, dois números já há muito tempo. Recentemente eu compilei os dois chips num único aparelho, porque você consegue deixar um chip virtual. Então eu compilei eles todos num só. Você tem o Notion, tem o Google Agenda, né? Então eu vou passar por alguns deles aqui agora. Começando, o que é que eu faço, tá? O Bitrix, para quem muitos conhecem o Trello, mas o Bitrix ele é muito similar, só que ali dentro eu faço a gestão do escritório toda, desde o CRM, a entrada do cliente, todo o passo a passo da jornada do cliente. Fechei, ele segue fazendo um fluxo interno dentro do Bitrix. Ali dentro a gente monitora todos os prazos de entrega. Eu tenho algumas automações, e aí você tem versões mais básicas e você tem versões pagas que você tem acesso a mais ferramentas. Então hoje a gente paga o Bitrix, né, uma versão que eu consigo disparar e-mails automático, o meu setor de orçamentos recebe uma mensagem quando tem que cumprir-se uma etapa no escritório, o setor de orçamentos recebe uma mensagem que ele precisa disparar o orçamento específico, sei lá, de paisagismo. Isso tudo é meio que automático, tá? E aí eu trago aqui, ó, isso aqui são várias atividades, tá? Então a gente tem RDIR, porque a gente chama de reunião de diretoria. Então todos, eu filtro lá pelo Bitrix, né, todos os nossos projetos, que são o que a gente vai tirar ao longo do ano. Então você tem aí, ó, vendas, seguro, premiações, marketing, né? Todo o nosso planejamento de marketing está aqui dentro. Comparativo de equipes, quando a gente faz avaliações de time como um todo. A Casa Cor São Paulo, por exemplo, ele é uma atividade, ó. Ele começou lá atrás. Eu peguei aqui, ó, só para vocês entenderem, eu peguei ó, um bloco, né, que foi de março para frente, mas a Casa Cor São Paulo, ela tinha uma série de tarefas que para sair do papel elas precisavam ser executadas. E aí lembra que eu falei que eu divido em quadrimestres? Ó, então aqui a gente fez na verdade aqui a gente trouxe até em trimestre, tá? Março, abril e maio. E aí a gente consegue medir o que que a gente tinha para executar. Ó, aqui, ó, por exemplo, a gente está acompanhamento TRIA. TRIA é exatamente a empresa que eu montei para poder fazer toda essa parte de gestão de cursos, de aulas, para vocês conseguirem me acompanhar e eu acompanhar o crescimento de todos vocês também. Então a gente vai dividindo, ó, isso em blocos, tá? Você tem várias formas de visualização. Eu vou entrar numa tarefa específica que eu trouxe, que são demandas trimestrais, tá? Que a gente já está entrando em junho, julho, agosto. E para vocês entenderem, todas essas demandas são coisas que a gente já tirou do papel. Então, por exemplo, eu precisava atualizar os ganhos dos arquitetos. Então a gente fez uma tarefa, eu entro nessa tarefa e eu tenho várias subtarefas onde a gente vai tirar do papel. Eu boto prazo para cada subtarefa dessa e eu boto responsável. Então, em vez de ficar tudo na minha mão e na minha cabeça, eu levei para um programa. Vocês precisam levar para um programa onde vocês mapeiam todo o fluxo de atividades que vocês precisam tirar do papel, tá? Aí eu vou seguir aqui, ó, vou olhar mais algumas, né? A gente tinha, uma das nossas colaboradoras, que é a nossa orçamentista, a gente precisava criar olhar, eu queria ver de perto todos os ganhos que ela teve ao longo desses anos, e aí eu criei toda uma planilha específica, né? Que dentro dessa tarefa a gente tinha todo um desenrolar dela. Uma outra forma de vocês fazerem é pelo Google Agenda, tá? Aqui você consegue mapear. Lembra que eu falei lá no início? Você precisa ter qualidade de vida, você precisa malhar, mente, corpo e alma. Algumas pessoas gostam de dividir por cores, né? A gente é muito visual, o arquiteto é muito visual. Então, dividir por cores é uma maneira. Lá no escritório, a gente usa o Google Agenda dividindo para facilitar a nossa secretária, que por sinal foi a minha primeira funcionária contratada. E aí eu deixo uma grande dica para vocês, gente. Tudo que vocês precisarem contratar de colaborador, lembra
que o ideal é contratar alguém que tira trabalho da sua mão. Então, o meu objetivo, quando eu contratei a minha primeira funcionária, que foi a Lucinéia, eu queria tirar a demanda da minha mão, agendar reunião, cobrar orçamento, disparar orçamento. O vídeo dela, inclusive, foi postado no feed do escritório hoje, não é isso? O vídeo dela foi postado hoje. Assistam lá no Instagram da Mai. A Lu trabalha comigo há 15 anos já. São 15 anos de trajetória aí. Eu sento do lado dela, gente, eu fico louco vendo a agenda, porque a agenda ela é toda com cores. Cada sócio do escritório tem uma cor, ela consegue se entender. E vocês sabem, né? Cliente desmarca a reunião o tempo todo, não aparece, pede para remarcar. Ela tem que fazer um jogo de cadeiras ali para conseguir encaixar todo mundo. E o Google Agenda, ele é uma forma de monitoramento da sua semana, tá? Então, e uma pergunta aqui, estão botando perguntas aí já? Estão no no ícone, como chama o ícone mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. Chama Q&A. Estão botando perguntas aí, quero ver, hein, gente. Já já a gente vai acabar aqui e aí eu quero entrar para as perguntas para conseguir ajudar vocês de uma maneira melhor. Mas seguindo, vamos lá. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou ensinar como é que a gente organiza a agenda. E eu peguei a agenda de hoje, tá? Queria que exatamente vocês conseguissem entender como funciona a agenda do escritório. Então aqui a gente tem primeiro, sempre no início a gente bota esses bloqueios, ó. Esses bloqueios são as pessoas do time que estão viajando. A gente precisa, é sempre necessário a gente entender, né? Somos em 40 pessoas, para a gente é importante quando a gente tem essa organização. E aí a gente começa, a primeira reunião do dia, ela é uma reunião de diretoria. A gente senta, entra no Bitrix, olha toda a nossa tarefa de trimestral, do que a gente tem mapeado, e a gente passa tarefa por tarefa. A gente delega atividades, ou seja, cada sócio fica com um bloco de tarefas. E como toda semana a gente revisa isso, toda semana a gente tem o andamento daquelas atividades. Ali vão ter atividades importantes, vão ter atividades urgentes, mas a gente não fica desesperado correndo, entendeu? Tá tudo mapeado, tem prazo, tem organização. E eu acho que isso é muito importante para quem está começando, para quem tem seu escritório já montado, entender que isso é fundamental. E aí, na sequência, a gente tem uma reunião, ó, que é com a nossa gerente de projetos, e o objetivo dessa reunião é passar projeto por projeto do escritório, eu vou mostrar aqui um pouco mais à frente, para entender que etapa que ele está, se tem alguma demanda que precisa ser feita. A gente passa pelos projetos em andamento, na sequência a gente passa pelas obras em andamento, arquiteto por arquiteto, coordenador que a gente tem no escritório. Então isso é muito importante e eu confesso para vocês que a gente já fez vários testes, tá? A gente já teve essas reuniões às quintas-feiras, a gente já teve essas reuniões às sextas-feiras, que é um dia mais calmo, o escritório estava mais vazio, mas sempre tem um amigo que casa no final de semana, aí você quer ir sexta-feira para aproveitar o dia lá na... Então a gente chegou à conclusão que a segunda-feira de manhã era o melhor horário que a gente tinha. Então é um dia mais calmo, eu acho que a receita do bolo cada um vai fazer da forma que achar mais conveniente, tá? A gente faz exatamente dessa maneira. E aí, o resto do dia, então, normalmente de manhã é um período que a gente tem sempre de planejamento, né? Hoje entrou um médico, eu fiz um exame específico nos olhos, e aí ele acabou entrando como um projeto pessoal aqui, um agendamento pessoal. Porém, a gente separa aqui sempre por onde que essas reuniões estão ocorrendo no escritório, se é uma reunião presencial ou se é uma reunião virtual. Se ela é presencial, em que sala de reunião que ela está ocorrendo. Então, se ela é uma reunião na sala R1, R2, ou se é uma reunião dentro das salas dos sócios, tá? Hoje nós estamos aqui, ó, a gente tem exatamente o nosso curso em andamento. Eu cheguei um pouco mais cedo, então eu cheguei às 18h30. Sempre a gente tem que planejar deslocamento entre as reuniões, para você fazer com que suas reuniões consigam, né, ser executadas sem estar desesperadamente correndo. E aí vem com mais uma forma de mapeamento, né, de organização. Isso aqui, ó, é como a gente fazia lá no passado. A gente tinha várias informações e aí isso aprendemos com uma consultoria. Ela falou assim, Arnaldo, você precisa, de certa maneira, organizar o seu dia a dia. E quando você sentar numa reunião, o que que você tem que fazer? Senta, planeja tudo que você tem que falar na reunião antes de sair executando, porque a gente tem aquele hábito de falar assim, então tá, vamos lá, validar roteiro do vídeo da Laura. A gente já começa naquele impulso de começar a validar o vídeo. Não. Lê todos os pontos que vocês têm para discutir. Depois de lidos todos os pontos, elenca as prioridades, o que é urgente e o que é importante, para vocês começarem a desenvolver. Então, tá vendo aqui, ó? Na época a gente já botava, ó, discutir urgente. A gente sabia que quando a gente estivesse caminhando em reunião, esses pontos aqui eles eram urgentes. Então, ou seja, eu não estou apagando incêndio.
eu já tô toda semana elencando o que que são os pontos importantes de se resolver e os urgentes, que a gente vai se livrar deles logo para gastar menos energia ao longo do nosso dia, tá? E aí aqui, ó, eu trouxe para vocês como que a gente passou a organizar. Então a gente cria tarefas, essa tarefa, tá vendo, ó? Eu preciso marcar aqui se ela precisa de um lembrete, quando que essa tarefa foi criada, quem criou a tarefa dentro do escritório, os participantes dessa tarefa, e de certa maneira eu trago aqui também o que que é a tarefa e qual é o sócio responsável por essa tarefa. Isso facilita muito. Então, por exemplo, isso aqui, ó, é uma obra que a gente está fazendo de um escritório e a gente precisa, né? A gente precisava orçar, ó, a parte de serralheria do portão. Então, eu tenho o fornecedor um, fornecedor 2, fornecedor 3 e a gente tinha um outro ponto aqui de execução que era um totem desse portão. E assim por diante. A gente tem aqui, ó, a iluminação, que já estava a cargo, ó, do Arnaldo. O Arnaldo é o responsável por esse ponto. Então, quando você mapeia as tarefas dessa forma, é muito mais fácil você tirar essas tarefas do papel, tá? Então, deixo aqui mais um ponto. Isso aqui foi uma evolução, tá? No passado, gente, quando a gente não é organizado e você não tem um programa, você não sabe mexer, se organiza de alguma maneira, né? Eu comecei fazendo pelo WhatsApp. Na sequência, a gente evoluiu para o Bitrix, né? Foi muito chão até chegar até aqui. E aí, a gente vem para uma parte de monitoramento, tá? Então, a gente tem gráficos, planilhas, programas específicos que você usa para monitorar. Até a inteligência artificial hoje ela me ajuda muito no meu dia. E aí, agora eu trago os mais exemplos práticos de como a gente consegue monitorar toda a nossa semana do escritório. Aqui, ó, vou usar o exemplo desse time de arquitetos, que é a Sofia e a Beatriz. A gente traz aqui alguns projetos que estão sob a demanda delas. Então a gente tem aqui, ó, Daniele Jussiano, Thaís Cássio, a gente tem o escritório Diego Campos, Natália e Rogério, uma hípica no Pré-A, a gente tem o Denise Munhoz e um condomínio. Quando a gente traz esses projetos aqui, a gente precisa saber, essa reunião é aquela reunião que eu faço toda segunda-feira com a minha gerente de projetos, onde a gente senta, revisa cada arquiteto. Então eu passo, cada arquiteto desse tem uma abinha do nosso Excel. Essas informações todas elas são extraídas do nosso Bitrix. Elas não são preenchidas manualmente aqui. Então a gente alimenta o programa que a gente usa, esse programa extrai as informações da planilha e toda segunda-feira a gente repassa. Então eu consigo saber que etapa que esse projeto está no momento. Eu preciso entender se tem alguma coisa a ser executada. A gente olha se já tem alguma reunião agendada. E lá no escritório a gente faz o seguinte: para um projeto sair, a gente cria blocos de reuniões internas e esse bloco de reuniões é o que faz o projeto caminhar. Fechei um projeto, a gente faz uma reunião de briefing com o cliente, depois a gente tem uma reunião de briefing interno, onde a gente cria aquele projeto, a gente dá um norte para a equipe. A equipe vai, desenvolve aquele projeto, traz e a gente tem X reuniões de criações internas até chegar à apresentação do cliente. Então, quando a gente monitora a etapa que esse projeto está no momento, é muito importante para a gente conseguir monitorar o passo a passo, saber se a reunião foi agendada. Como eu já tenho um processo muito redondo, todos os arquitetos já agendam as reuniões, tudo flui muito bem, mas foi um processo construído ao longo de muito tempo. Então aqui, ó, a gente tem os prazos de entrega dessas etapas. Quando a gente tem um vermelhinho desse aqui, ó, é exatamente porque está uma etapa em atraso, tá? Então acho que válido sempre trazer essas informações para saber o porquê que está atrasado. Aconteceu algum problema? Está atrasado porque está pendente de uma informação do cliente, porque às vezes isso acontece, tá? Então aqui a gente tem o status. Esse status, ele vem exatamente das informações do grupo. Então a minha gerente de projetos, ela está dentro de cada grupo com cliente, e na Maia a gente tem um grupo com cliente e um grupo técnico, que a gente chama de GT. O GT, vamos supor que a gente tem um projeto da Mariana e do Marcelo. Então é projeto Mariana e Marcelo, e a gente tem o GT Mariana e Marcelo, que é um grupo interno onde a gente discute todas as informações do projeto, as dúvidas do cliente que ele passou no grupo, e a gente organiza muito bem. No passado, a gente criava grupos com os arquitetos, só que ficava um monte de informação perdida, misturada. Então a gente separou isso tudo em blocos com dois grupos, um grupo técnico e um grupo de projetos com cliente, tá? Aqui no final a gente separa só se esse projeto é um projeto de arquitetura, de comercial, ou é reforma, ou ele é uma casa do zero. E aqui embaixo a gente tem as obras em andamento. Então eu preciso lembrar que esse time aqui de arquitetos, ela tem uma série de obras, de projetos que já foram executados, que estão em andamento. E essas obras, elas também têm demandas. Então nessa reunião de segunda-feira, onde eu trago a minha gerente de projetos, a gente também traz o nosso time de orçamento. Porque o time de orçamento tem que estar ligado, entendendo que etapa de projeto que está em andamento, para poder disparar algumas informações, algumas solicitações de orçamento. Se você não tem um gerente de projetos e não tem um orçamentista na sua empresa, essa pessoa é você.
ou é um coordenador seu. Alguém tem que fazer essa tarefa. Se não é você, é alguém. No meu caso, quando a gente vai escalonando, lembra? Falei um pouco atrás. O escalonar é exatamente para vocês entenderem que conforme a empresa vai crescendo, você vai contratando pessoas para executar o que você não precisa mais fazer. Ou já fez bastante, domina, treina alguém para aquela pessoa executar aquilo ali, e aí você vai abrindo novas frentes. Assim como hoje eu estou aqui abrindo uma nova frente de trabalho com vocês. E aí eu queria mostrar também, ó, eu não trouxe a planilha completa aqui ó, desse outro arquiteto do escritório, que é o Guilherme, mas é aqui que ele me traz que ele tem disponibilidade para mais projetos. Então a minha gerente já traz toda semana em reunião quem tem disponibilidade para novos projetos. Porque quando eu fechar um projeto hoje, amanhã, eu já sei quem é o próximo da fila. Ou seja, se eu fechar um projeto, eu tenho que ter mão de obra para executar junto comigo, né? Eu tenho que ter um arquiteto que coordene aquele trabalho junto comigo. Então, a gente mapeia aqui também quem são os próximos aí da fila, tá? E aí, gente, isso aqui é muito importante que eu vou falar agora, para vocês entenderem que cliente, principalmente quando você monta uma empresa grande, que tem processos, tem padrão, tem organização, tem muita gente trabalhando dentro do fluxo do cliente, da jornada do cliente, eu precisava buscar uma forma de fazer com que o meu cliente não se afastasse de mim. Eu sou comercial, eu fecho o projeto, eu estou na linha de frente. E aí eu preciso soltar a mão do meu cliente e ele passar para as próximas etapas. E aí, quando o cliente vai seguindo essa jornada dentro da Mai, né, com o meu time, com as minhas sócias, eu criei uma forma de monitorar isso. Eu usei as tags, tá? São as etiquetas do WhatsApp Business, e eu criei essa tag aqui, ó, de cuidar. Essa tag exatamente são todos os meus clientes que eu fico monitorando. E eu literalmente mando uma mensagem para eles assim, ó. Olá, Lívia, passando para saber como estão as coisas, se o nosso time que está à frente, Mônica e Guilherme, e aí eu falo a minha sócia e o arquiteto coordenador, está atendendo bem. Eu participo dos bastidores, porque eu estou nos grupos, eu sei o que está acontecendo, mas eu não sou a linha de frente de responder. Mas eu gosto de saber sempre se está tudo caminhando bem. Me avise qualquer dúvida. Essa cliente, nessa época, ela me respondeu, Arnaldo, tudo bem, está tudo caminhando bem. Já fizemos uns apontamentos no 3D e agora, né, estamos aguardando os ajustes. E aí, né, claro, eu agradeci. Essa abertura que eu dei dessa cliente de falar com ela, Lívia, eu tô aqui. Se alguma coisa der errado, me avisa. Não fica com isso preso. Eu já testei, gente, inúmeras formas de fazer pesquisa de satisfação. Cliente não responde WhatsApp, não responde link de Google Forms. Se você perguntar para ele, ele não vai ser sincero com você. Essa foi uma forma que eu encontrei de estar perto do meu cliente, de conseguir extrair dele alguma informação. E aí, ó, por acaso, algumas semanas depois, a Lívia me mandou uma mensagem. E nem tudo são flores, né? A Lívia mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Arnaldo, gostaria de pedir sua ajuda. Estamos em um momento crítico de obra, com muita coisa para alinhar e decidir. Por conta disso, precisamos de mais agilidade nas respostas. Eu sei que vocês têm 24 horas para responder, e eu deixo claro para o cliente, quando eu fecho o contrato, eu digo, cliente, nós temos 24 horas para te responder. Por quê? Eu estou em reunião, meu time está em reunião, às vezes tem muita coisa em andamento, é um dia um pouco mais estratégico, e aí a gente estava aqui planejando alguma coisa. E ela sabe, tá vendo que ela tá ciente que a gente tem um tempo para responder as mensagens. Mas ela precisa de alguns assuntos que precisam de mais celeridade nas informações. Tá? Então ela cita alguns exemplos, o exemplo da esquadria, um exemplo da piscina. E com isso, gente, eu criei uma abertura de falar com essa cliente e ela criou uma liberdade de conversar comigo. E aí, claro, eu respondi a ela, olha, Lívia, pode deixar, eu vou resolver o que está acontecendo. Só para vocês saberem, essa mensagem, gente, foi numa sexta-feira, eu não botei aqui o horário, né? Mas foi sexta-feira por volta de 18h30. E aí, na mesma hora, eu fui no meu grupo interno, conversei com o arquiteto, o Guilherme, falei, Guilherme, o que aconteceu nesse caso? Ele falou, Arnaldo, eu já vou liberar aqui os detalhamentos dela, já estão prontos. E aí, na sequência, a gente já fez, ó, ela mesma já retornou aqui, ó. Arnaldo, obrigado pelo retorno. Sexta-feira, 19h39. Ele mandou agora. Sobre o prazo, como houve um atraso de 3 dias nessa etapa, ou seja, a gente atrasou. E eu só descobri que eu tinha atrasado porque, lembra? Passou pelo aquele mapeamento da segunda-feira com a nossa gerente, mas de certa maneira passou também pelo arquiteto coordenador. E aí ela falou: olha, atrasou 3 dias a entrega dessa etapa. Eu falei: não se preocupe, eu vou consertar isso e as próximas etapas eu vou reduzir esse seu prazo para você ficar feliz, tá? E aí, ó, eu escrevo aqui para ela, ó, passando para agradecer sua pontuação, né, sobre a nossa falha. É sempre bom se agradecer, ser humilde. Errei, errei, tá tudo certo. A gente é humano, a gente erra. Então, com isso, assume o erro pro seu cliente, fala assim, ó, errei, mas que bom que eu tenho uma liberdade de conversar, de mostrar que eu sou capaz de resolver esse ponto.
E aí ela mesma me fala, Arnaldo, olha, realmente melhorou bastante, eu sabia que valia a pena conversar com você. Então, quando a gente traz a gente tem uma maturidade pessoal, a gente tem uma inteligência emocional de lidar com os problemas, a gente consegue lidar com o nosso cliente muito bem. Você tem perfis distintos, variados de pessoas que passam na sua empresa e com certeza você tem inteligência emocional para lidar com todas essas situações. Aqui, ó, eu trago mais um exemplo de otimização de tempo. É, eu acho que assim, você tem pessoas variadas aí assistindo aulas. Tem gente com pouco, com time grande, com time pequeno. Eu hoje, principalmente porque eu tenho duas sócias no escritório, eu não preciso acompanhar todo o processo do fluxo do cliente, né? Lembra que eu faço aquelas mensagens de monitoramento? E aí, com isso, eu chego num determinado ponto que aquela obra começou a ser edificada, que eu saio do grupo. Então eu peço licença ao cliente, eu informo que o meu time está permanecendo e eu estou saindo. E aí eu mando mensagem só para o cliente. Então eu vou lá para o cliente e digo, tudo bom, cliente? Só para avisar que eu estou animado com a evolução do projeto, estou me despedindo do grupo, mas sigo aqui para conversar com você, para saber o que está acontecendo. O próprio cliente me responde, né? Eu quero falar com você dando certo ou não. Eu não vou te levar seu problema. Se eu ficar feliz, eu também vou te avisar. Então, isso é toda uma construção que eu consigo lidar com ele. E aí eu trago aqui ó, mais um exemplo, tá? Que é bem legal, eu acho que vale aí para vocês, que é a Dola. Gente, a Dola é uma inteligência artificial e ela me ajuda muito a delegar e cobrar atividades ao longo do meu dia. Quando eu tenho qualquer coisa, e eu usei um exemplo hoje de novo para trazer para vocês, e vem aqui, ó, Dola, por favor, me lembrar hoje de cobrar a Marcela a apresentação finalizada às 15h30 para revisão antes da apresentação para a primeira turma da aula. E aí, o que que a Dola faz? Ela escuta o que eu falei, ela reproduz a minha mensagem e aí ela traz um agendamento. E aí, exatamente no momento do evento, ela me lembra. Se eu falar assim, Dola, me lembra que eu preciso passar na rua e comprar um presente assim, assim, assim. Ela vai me mandar uma mensagem naquele horário que eu mandei. Então, qualquer atividade que você delegar para algum colaborador seu, a Dola, ela fica, ela é como uma conversa no meu WhatsApp. Então, ela me ajuda muito no meu dia a dia. Compartilho aí com vocês para quem quiser aprender também. Outra coisa que eu acho importante aqui é o monitoramento dos prazos. Então, lembra que toda segunda-feira eu estou lá com o meu time olhando, revisando, monitorando os prazos? Porque os prazos do escritório são definidos muito claros. Então, a gente vem aqui, ó, um grupo de um cliente, eu tenho uma mensagem padrão que a gente escreve. Essa mensagem sempre tem a etapa que foi cumprida, a revisão que vai ser feita. Eu tenho aqui, ó, lembra que eu falei de 7 a dias úteis de 7 a 10 dias úteis que eu dou para o cliente de retorno, tá sempre marcado aqui. E aí a gente tem uma data prevista de retorno. Lá no dia 28, o Guilherme tem que lembrar de cobrar da cliente. E aí a gente vai lá no dia 28, ó, dia 28. E aí, tá tudo certo, cliente? Pensou nas informações? Porque tem cliente que responde antes, tem cliente que tem pressa, tem cliente que não, ele atrasa muito o processo, tá? Então, com isso, eu trago uma forma de cobrar, de monitorar todo o processo e o fluxo do escritório, tá bom? Alguém o quê? Pera, deixa eu- se alguém tiver interesse da doula, estão me soprando aqui, tá, gente? Se alguém tiver interesse da doula, o quê, Marcela? Diz aí, deixa eu ver. Gente, a doula eu paguei, tá? Eu posso passar o contato da doula no chat. Se alguém quiser, bota aí no chat para poder a gente encaminhar, tá bom? Então, o cliente tem prazo específico e eu tenho prazo específico. É assim que eu consigo monitorar o fluxo, o passo a passo, tá? E aí, ó, eu trago para vocês também uma forma de monitoramento. Lembra que eu criei umas tags, meus clientes que eu cuido. A Carol, ela faz parte de um dos clientes que eu cuido. A Carol, ela é uma gestora de um dos projetos, é um cliente de São Paulo. Então, esse cliente, ele botou uma pessoa específica para gerenciar todas as demandas. E aí, eu gosto sempre de um retorno de recesso, um retorno de feriado, blocos de intervalo muito longos, eu gosto também de voltar. Então eu trago aqui, ó, passando para desejar um feliz ano novo, essa mensagem foi dia 13 de janeiro, como foram as comemorações, estamos retornando às atividades, e aí eu aproveito para fazer um fechamento do ano anterior e ver se tem mais algo que podemos ajudar. Tá? Eu aproveito para saber se eu tenho alguma melhoria que eu posso fazer. Eu sou humilde, eu viro para o cliente e digo assim, cliente, você acha que eu tenho alguma coisa que eu posso melhorar dentro desse processo como um todo? Tá? E aí a Carol me responde: Boa noite, Arnaldo. Tudo bem? Energias renovadas para este ano. Você tem uma super equipe com processos e funções muito organizadas. É um orgulho. A Carol, inclusive, ela é arquiteta em São Paulo. Ela lida com muitos profissionais e receber um elogio desse para a gente é muito satisfatório, tá? É um longo processo que a gente teve de organização. E o que ela me pontuou foi, eu acho que fica um pouco mais complicado na parte de orçamentos. Ela mesma já me trouxe aqui um ponto positivo, um ponto negativo e uma crítica construtiva. O que que eu fiz com a Carol? Eu agendei uma reunião com a Carol
para entender. Falei, Carol, o que que você acha que eu posso melhorar? E ela me deu várias dicas que a gente passa a implementar dentro da nossa empresa e aí ajuda o nosso processo, tá? Mais uma dica aqui, ó, preciosa, que é uma outra IA. E essa IA, ela faz o quê? Carol me mandou um áudio, ó, de 42 segundos. Eu teria que parar o meu dia para ouvir esse áudio todo e responder o áudio dela. O que que eu faço? Essa IA, ela transcreve o áudio. Tá vendo que o áudio é longo? Eu fico aqui, ó, tendo que ler todo esse áudio. Mas ela resume. Então ela faz assim, gente, o resumo, ó. Problema com as instalações das bancadas de pedra estão atrasando a marcenaria. Então eu consigo, ó, verificar com o Marcos sobre o gerenciamento da situação e tentar diminuir o prazo para liberar a marcenaria. Eu não preciso ouvir aquele áudio inteiro. Essa IA ela já traduz para mim. Então essa aqui, ó, chama ZipTalk. Eu também botei ela no meu telefone. Você compra pacote de horas de transcrição e aí facilita o seu processo como um todo. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês muito do que eu faço no meu dia a dia de planejamento. Eu sei que cada um faz de uma maneira completamente distinta, mas eu queria ouvir também, né? Eu queria ouvir perguntas do que vocês, de como vocês fazem para gerenciar o seu dia, o que que é a grande dor que vocês têm ao longo do processo, tá? O que que a gente tem aí, gente? Tem pergunta? Mandaram já? Passa para mim aqui, deixa eu ver. Eu consigo olhar aqui no Zoom? Eu consigo trazer. Fica no Q&A, mas não tiveram pergunta. Como é que vocês fazem aí com o dia de vocês? Como é que é o planejamento de demandas, de tarefas? Como é que vocês fazem? Ó, aqui no meu to-do list, eu trouxe exatamente, eu tenho os pontos que eu preciso comprar, então eu sempre vou mapeando, e aí muitas delas eu entro ali no Amazon, já disparo. Eu aprendi muito, gente, que quanto menos informação eu deixar no meu guarda-chuva de atividades, quanto mais eu conseguir, de certa maneira, pegar alguma coisa e passar para frente, menos tempo ela fica comigo, menos energia eu gasto. Então eu separo aqui, ó, pessoas que eu preciso ligar. Ao longo das reuniões de planejamento, muitas vezes eu preciso ligar para um cliente A, B, C, D, resolver coisas que não é pelo WhatsApp. Eu preciso ligar realmente para poder entender o que a gente precisa fazer dentro do caminhar do processo, do projeto, tá? Eu separo aqui muito a minha casa, como eu estou construindo, eu tenho muitas demandas e orçamentos que eu preciso revisar. Então isso faz com que fique mais visual para mim. Então eu trago aqui exatamente nesse to-do list os fornecedores que eu preciso ligar, tá? E coisas que eu preciso resolver. A secretária, gente, ela tira muita coisa da minha mão. Se você falar assim, Arnaldo, eu quero almoçar, só um minuto. Lucinéia, por favor, liga para fulano e já agenda aqui esse encontro. Então, eu tiro da minha mão, né? Sabe aquele... Eu lido muito com recompensas. Isso eu aprendi no Poder do Hábito, que é um livro, e eu lido muito com recompensas. Às vezes eu tô assim, gente, eu tô assim, querendo muito comprar uma coisa, executar alguma coisa gostosa, ouvir uma música que eu tava vendo, eu querer assistir um filme, ou um seriado, ou até comer alguma coisa. Eu crio recompensas. Eu digo, não, então eu vou fazer essas coisas que são chatas, que me demandam energia, depois a minha recompensa, ela é algo gratificante, tá? E eu boto sempre separação entre coisas que eu preciso resolver pessoais e coisas que eu preciso resolver do escritório. Então isso me facilita muito para fazer com que a energia que eu gasto na minha semana seja completamente diferente. E aí, cadê? Perguntas? Fica no Q&A. Deixa eu clicar aqui deixa eu clicar aqui porque isso aqui também é novidade para mim. Pronto, chegou aqui, agora eu consigo ver. Então, a Manuela Rampazzo. Dúvidas de como encontrar consultores especializados em arquitetura. Que você está considerando por consultores especializados em arquitetura? Vocês conseguem? Pode falar, levantar a mão que Levanta a precisa. mão aí. Ela consegue falar? Você consegue liberar ela, Kiko? Ela tá aí ainda, Tá Manuela? aqui, Valéria Teixeira. A Manuela pode falar? A Manuela Manuela tá. Rampazzo. Deixa eu achar aqui. Pronto. Então, Manuela, tá ouvindo aí? Tem que liberar o áudio dela, Kiko. Aqui pra mim tá cortadinho Alô? ainda. Liberou, Estão me liberou. ouvindo? Manuela, tudo bom? Tudo jóia, Arnaldo. Obrigada pela aula. Pera aí, Manuela, que a Bem, gente eu vai já liberar tenho. aqui o áudio pra poder ouvir também. Tô aqui no estúdio, Tá. gente. É chique, né? Isso, eu achei. Toda segunda-feira eu vou estar aqui, com exceção da próxima, que eu vou estar viajando e vou fazer à distância. A gente consegue ver a Manuela? você tá me ouvindo ou não? Eu tô vindo. Tá. Peraí, deixa eu... Tem aqui, ó. Tem uma, duas, três, eu tenho quatro. Gente, lembra sempre que a dúvida do coleguinha é sua também, tá? Muitas das vezes isso acontece.
Conseguimos descobrir aí qual que é a dúvida de encontrar consultores especializados em arquitetura? Eu vou, enquanto a gente consegue resolver aí, ó. Como? Desce. Aqui, ó. Você falou sobre algumas consultorias, não é consultores, é consultorias que pegou e foram importantes. Ah, sim, claro. Então, ô, Manuela, o que que eu fiz? Eu sempre acho que eu posso aprender um pouco com cada pessoa. E quando eu fui buscar uma consultoria, uma primeira consultoria, eu vou te dar a dica. Eu fui no Sebrae. O Sebrae hoje ele tem como se fosse orçamento para o nicho específico de arquitetura e design, onde você consegue pegar consultores, eles montam um planejamento estratégico com você, ele vai custear 70% do orçamento desse planejamento e você vai custear 30%. O que que aconteceu comigo? Vou te dar um exemplo. Lá na época custou R$ 20.000 para a gente fazer isso lá, 7 anos. O Sebrae, eu entrei numa fila, né? Me candidatei ali em fevereiro, fui aceito lá em meados de junho. Essa consultoria entrou na nossa empresa, ela fez todo um planejamento estratégico, construiu ali durante 4 meses um planejamento, e aí o trabalho do Sebrae acaba. Dos 20 mil, o Sebrae pagou 70, eu paguei 30, e aí foi uma forma de pequeno, né? Ainda começando, eu ter essa forma de me organizar. E aí, depois essa consultoria precisava implementar. Aí o custo é bem mais elevado, o Sebrae não custeou, a gente custeou sozinho, mas valeu muito a pena eu ter uma empresa junto comigo, me ajudando a tirar aquele planejamento estratégico do papel, tá? Então acho que eu consegui resolver aí sua dúvida. Qualquer coisa, pergunta aqui a mais se você tiver mais alguma, tá? Vou voltar para a próxima dúvida, tá? Érica Félix. Como vocês lidam com os fornecedores? Se eu tenho um grupo de WhatsApp com eles. Sim, cada fornecedor do escritório a gente monta um grupo. No início, a gente ficava os 3 sócios. A gente tem um setor de orçamentos que é mais de uma pessoa que nos ajuda a gerenciar todos esses orçamentos e fazer com que a gente movimente o que os clientes precisam. E conforme a gente montou uma linha do tempo de atender o cliente, Érica, eu vou te dizer o seguinte: hoje eu não faço todo o fluxo. Eu fecho o projeto, eu sou comercial. Esse comercial, né, eu atendo o cliente nas primeiras reuniões junto com a Isabel, minha sócia, falando de uma arquitetura, por exemplo, de uma casa. A Isabela segue no fluxo de projeto, apresentando a etapa de arquitetura. Depois a Mônica entra apresentando a parte de arquitetura de interiores, onde a Mônica apresenta a parte de áreas secas. A gente divide na Maia áreas secas e áreas molhadas. Seca seria, né, quartos, closets, home, brinquedoteca. E eu, Arnaldo, volto no fluxo apresentando as áreas molhadas. Então, eu apresento banheiros, closets, eu participo dessa criação com o meu time, valido esse projeto e eu estou na linha de frente para apresentar. Com isso, eu, Arnaldo, estou dentro dos grupos de orçamento que envolvem a etapa que eu tenho. Porque senão é muito grupo, é muita informação. Mas ali dentro você tem catálogo, você tem produtos. E aí eu tenho um grupo com o meu time de arquitetos do escritório, onde eu tô o tempo todo munindo eles de informação. Eu vou para uma SP Art, eu vou para uma feira de arte, eu vou para uma Expo Revestir. Tudo que eu tô vendo de novidade eu tô mandando, porque essa galera tá aqui atrás de mim, junto comigo, criando. Então eu preciso munir eles sempre de informações, tá? Então, sim, a gente tem um grupo com os fornecedores e dividido por sócio que coordena a etapa. É, Vamos lá. Marília. Opa, peraí que teve mais pergunta que caminhou. Então, Marília Mendes. A gente tem aqui, ó. Eu sei que gestão é difícil o início, mas qual dica você tem para a equipe de uma pessoa? Bom, se você só tem uma pessoa no seu time, você tem que aprender a coordenar as atividades que vocês dois executam. Então, hoje, possivelmente você é o comercial, o marketing, você é a gestão de pessoas, porque você tem você tem uma pessoa no seu time junto com você. Então você é tudo. A partir do momento que você é tudo, você precisa se organizar muito bem dentro das atividades da sua entrega. Hoje, eu diria que é mais fácil coordenar, porque você só tem que coordenar uma pessoa. Mas você precisa começar a pensar em escalonar. Escalonar, você tem que estar organizado, você tem que estar com a base organizada, de trabalho muito organizada, para você começar a contratar pessoas. Uma das próximas aulas que eu vou dar, Maria, se servir aí para você já ficar atenta, é sobre timesheet. Eu vou ensinar vocês a construir um timesheet, entender onde vocês gastam energia ao longo da semana toda, e com isso você conseguir entender o próximo
colaborador que você tem que contratar. Um dos grandes erros um grande erro dos arquitetos é achar que tem que contratar estagiário para trabalhar. O estagiário, ele demanda tempo. Eu tenho que ensinar alguém. Então, a partir do momento que você contrata alguém que depende de você, você está aumentando o seu trabalho, tá? Então, acho que eu consegui responder essa dúvida. Ó, tenho só seguindo, né? Então, tenho sócio, porém ele já não tem mais tempo para arquitetura e já iniciou um novo projeto de vida. Entendi. São novos ciclos. Lá no passado, quando eu montei minha empresa, o primeiro estúdio AD, a minha irmã era minha sócia. E ela passou num concurso, ela teve que sair e eu tive que me organizar sozinho, tá? Então, com o afastamento deles, está tudo na minha mão e tem horas que me perco. Cara, se eu puder te dar uma dica, a primeira pessoa que você precisa contratar é uma secretária. Porque essa secretária, ela dispara orçamento, ela agenda reunião, ela coordena a sua vida, ela tira o administrativo da sua mão, que é pesado. E a secretária, basta você escrever um e-mail de disparo de orçamento, entregar na mão dela, ela só copia, é modelo, é muito fácil. E aí você começa a entender que você vai ganhando tempo no seu dia. Então, lembra de participar aí da próxima aula, porque vai ser sobre timesheet, tá bom? Quem normalmente é responsável por solicitar os orçamentos? O gerente de projetos? Não. No escritório eu tenho um setor de orçamentos. Eu tenho uma pessoa que só coordena disparar orçamento e cobrar orçamento. A gente criou inclusive uma planilha que eu chamo de planilha laranja, porque essa planilha ela tem uma cor laranja, e aí eu tenho um compilado de todos os orçamentos disparados. Lembra que eu tenho o Bitrix, onde eu concentro todas as informações do escritório. Essa planilha é extraída do Bitrix, e a gente tem todos os orçamentos disparados. Então vem assim, paisagismo. Então eu orcei paisagista um, 2, 3. O contato do paisagista e o valor do orçamento que já chegou. Várias vezes eu compartilho essa planilha com o cliente, facilita para ele entender. Não tem nada pior do que a gente ter todo um fluxo eh, de trabalho, de projeto, todo uma organização interna. E o cliente, você dispara um monte de orçamento com cópia para o cliente fica louco, ele não sabe para quem ele liga, ele não conhece o fornecedor. Então realmente é muito complexo, tá? Então eu sugiro que você tenha uma pessoa responsável por isso. Você pode ter, às vezes, uma pessoa no seu time responsável por duas atividades. Conforme você vai crescendo e vai escalonando, você contrata novas pessoas para executando as novas tarefas. E eu digo para vocês, você ter uma pessoa responsável por orçamento alavanca consideravelmente o seu faturamento, tá? Como foi essa criação de uma nova cultura, criação de novos processos? Ô, Marcela, faz um favor para mim. Me dá aqui só o plug, por favor. Essa criação de uma nova cultura, gente, é muito difícil, assim. Cultura organizacional é uma coisa que nasce em você, né? Você é o líder. As pessoas que estão ali, elas te seguem, elas estão atrás de você exatamente para conseguir seguir tudo que você faz. O líder hoje, o bom gestor, ele é exatamente seguido porque você inspira as pessoas. Então, eu acho que cultura organizacional, gente, pode entrar aí numa próxima aula, viu? Cultura organizacional não é uma coisa tão simples de falar, mas você constrói um time unido, um time engajado. Por exemplo, ano passado a gente fez comemoração do Dia dos Arquitetos. A gente juntou o nosso time e foi fazer bala de coco. Gente, vocês já imaginaram o que é fazer bala de coco? Que é enrolar a bala tem que estar no ponto, todo mundo ali junto como um time. A bala não estava dando certo, a gente estava pregando na mão, estava horroroso. A gente já tinha, inclusive, testado antes de fazer para não passar vergonha junto com o nosso time. Enrolando bala e não estava dando certo. Eu fui lavar minha mão, falei, gente, chega, não está dando certo essa bala de coco. Do nada, a bala de coco de um dos colaboradores deu certo. Aí quando começou a dar certo dele, todo mundo, gente, olha o gás, vamos lá, pega todo mundo de volta. E a gente começou a embalar a bala de coco, né? Enrolar. Por fim, a gente conseguiu comer a bala de coco. Então isso é um ponto. Você tem que criar várias estratégias ao longo do ano para conseguir engajar seu time. Então a cultura, ela nasce exatamente disso, tá? Vamos lá, então, próxima pergunta aqui. Vanessa Eleutério, controle de reserva técnica. A mesma pessoa de orçamento que dispara os orçamentos é que monitora todo esse fluxo de caixa. Então, todas as informações que a gente tem de disparar orçamento, cobrar orçamento, eu sempre centralizo numa única pessoa, tá? Como todas as funções. Não dá para ter duas pessoas coordenando uma mesma etapa, o mesmo processo, uma mesma função. Você precisa determinar que uma única pessoa faça aquilo. E foi o que eu falei, em determinados momentos você vai ter, assim, uma pessoa com 5 atividades. Daqui a pouco, quando você começa a escalonar, você tem 5 pessoas, cada uma com uma atividade distinta, porque você tem muita demanda para elas, tá bom? A Júlia Rosa tá perguntando aqui, ó.
Arnaldo, quando o cliente responde antes do prazo de 7 dias, já começa a contar o prazo. Opa, peraí, caminhou. Já começa a contar o prazo da próxima etapa? Sim. A partir do momento que o cliente me responde, zera o prazo e começa a contar o nosso, tá bom? Então é muito importante. Às vezes o arquiteto está com muita demanda e para ele é até bom que o cliente não responda, né? Mas eu gosto de instigar. A gente precisa mandar e a minha gerente de projetos, que fica ali monitorando todas as entregas, os prazos, que faz comigo a reunião toda segunda-feira e monitora as entregas do escritório, ela é responsável por estar dentro dos grupos dizendo assim: Ô Brisa, faltou uma resposta para o cliente lá no grupo. O cliente perguntou lá e você não respondeu a ele. Então eu tenho pessoas que estão monitorando o tempo todo o fluxo, tá? Respondi então a da Júlia. Agora que eu entendi, gente, vai respondendo e a pergunta vai saindo aqui, ó. Eles vão clicando ali, a pergunta vai saindo. Então pronto, terminamos. Todas as perguntas respondidas? Você quer, pergunta se você quer abrir o microfone e falar? Alguém quer abrir o microfone e Pode mandar. falar? Gente, isso é novidade pra mim, né? Porque eu adoro conversar. E aí eu fico do lado de cá, sem ter esse contato aberto, né? Alguém quer falar? Alguém quer entrar? É só levantar a mão. É boa, boa. O que mais vocês querem ouvir, né? Me escrevam aí no chat dúvidas de vocês. Eu gosto sempre de perguntar, o que que vocês têm como principal dor do escritório de vocês, né? Se vocês quiserem botar no chat, a gente vai compilar essas informações para eu criar novas aulas. Porque a sua dor, às vezes um dia ela foi minha dor e hoje não mais. Então eu acho que é super importante. E deixo aqui também, gente, aberto o meu Instagram. Se vocês quiserem entrar lá, botar alguma pergunta para mim, às vezes surgiram algum insight ao longo da aula de hoje, vocês pensaram em alguma coisa diferente, e pode escrever lá. Eu sinto prazer de responder. Como é que é? Alguém levantou a mão? Vamos lá. Quem levantou a mão aí? Nelminha, Nelminha tá aí? Que amor! Como que eu escuto a Nelma? Ela tem que desmontar. Nelminha, você tem que desmutar o seu telefone pra eu conseguir falar com você. Lascou. Eita, agora estamos ao vivo. E aí, Nelma? Ouviu? Ouvi. Para te dizer, te dar parabéns, que eu estou amando a sua aula. E você, sua aluna, assídua. Pode esperar que toda segunda-feira estarei. Você está me ajudando mais, porque você sabe como é que é meu estilo, meio ansiosa igual você, quero fazer tudo ao mesmo tempo. E sou meia. Nelma faz tudo e desse jeito não dá certo. E você está me ajudando. Que bom, que bom. Espero Muito, compartilhar. porque aí, assim, o que você falou foi tudo. A energia da gente fica muito. Eu tenho que saber delegar as coisas, porque eu sou muito. Você me conhece, como é que eu sou. Centralizadora, né, de resolver tudo. É que eu quero saber de tudo, eu quero ajudar todos os clientes, não quero passar problema para o arquiteto. Então, isso aí ajudou demais, entendeu? Assim, eu tenho muito que aprender e eu te agradeço muito a oportunidade de você estar dando isso para nós. Que bom, Nelminha. Fico muito feliz. Eu adoro ensinar, então ensinar até pra gente que eu conheço e gente que eu tenho prazer e amor que nem você. Eu fiquei até vermelho aqui, ó, vocês viram? Obrigado, viu, Nelminha? Super beijo. Você é um querido, um amado. Tchau, Beijo. tchau. E aí, alguém falou no chat? O que que botaram aí? Eu tô prendendo os meninos um tempão já, né? Sinal de que tá interessante, tá importante. Tá todo mundo aqui, ó. Tem um monte de gente. Ó, Arnaldo, para as próximas. Vinícius Souza. Para as próximas aulas, mostra como você apresenta as propostas de orçamento. Tá, combinado. Vamos botar aí. Não garanto que vai ser na próxima, não, mas vai entrar aqui exatamente como uma demanda para a gente poder mostrar nas próximas aulas como que a gente apresenta o orçamento. Na verdade, você tem que encantar o cliente, né? O arquiteto ele sai da faculdade e acha que vai projetar. Mentira, você tem uma série de coisas para fazer. E eu, na verdade, gosto de encantar. Eu tenho toda essa forma de venda, né? Porque você está vendendo um projeto, você está vendendo seu serviço. Você tem que encantar o cliente, você tem que, de certa maneira, deixar ele saindo de lá falando assim: meu Deus, eu preciso deles, né? Nem que eu quero fechar o contrato, eu preciso desse pessoal, né? Eu amei, eu tô aqui encantado e realmente isso faz muita diferença, viu? Mais alguém quer falar aí? Alguém que tá tirar alguma dúvida online? Gente, eu adoro quando participa. Ninguém mais quer falar? Participantes? Deixa eu até olhar a lista aqui, ó. Vou abrir a lista para ver. É isso? Terminamos por hoje?
Sem mais perguntas? Então deixa aqui meu agradecimento por esse momento. Para mim foi muito importante. É um novo marco na minha vida, é um novo momento. Assim como tudo que eu planejo da vida e tiro do papel para poder dar um primeiro passo. Hoje é um grande passo. Foi um grande planejamento de quase um ano para a gente estar aqui hoje sentado com vocês. E espero vê-los semana que vem às 19 horas novamente. Tchau, gente!